Olá, pessoal, estamos de volta. Essas coisas acontecem, né? É como eu já disse aqui, a tia Nete tem hora que vai passear e deixa a gente aqui sozinho, tá? Vocês me perdoem, mas nós tivemos uma queda na internet aqui em casa, tá? Isso anda acontecendo algumas vezes aqui. Mas vamos lá. Então, Jesus, aqui mais para frente, ele fala que é melhor que nós entrássemos na vida sem uma mão, sem um olho, do que ter os dois e sermos lançados ao fogo do inferno. Ou seja, quando os instrumentos que nos capacitaram a retornarmos a este mundo, quando nós fizemos mau uso do instrumento que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos nos redimir, nós utilizamos isso para provocarmos mais escândalos ainda ou para fomentarmos ainda mais, né, problemas para nós no futuro, não muito longe, né? Ou seja, quando nós utilizamos os dons que temos para a maldade, para a malícia, para a maledicência, né? Para, no dizer de Pedro na sua epístola, para a concupiscência, ou seja, todos os escândalos, todos os desvios, todos os erros. Então Jesus nos alerta que é melhor que nós entrássemos na vida faltando um membro, sem alguma coisa, do que a gente se perder mais ainda. E aí nós vamos começar a compreender porque muitos irmãos, muitas irmãs retornam ao palco da vida, ou seja, reencarnam faltando um membro, reencarnam cegos, reencarnam surdos, mudos, reencarnam com algum problema mental. Nós começamos a compreender que talvez aquele irmão, aquela irmã tenha pedido, né, ou tenha implorado que aquilo acontecesse com ele para ele poder se redimir, porque ele houvera feito mau uso disso num passado. Então Jesus já alertava, Jesus vem falar aqui nessa passagem também sobre reencarnação, sobre o porquê de pessoas nascerem com esse ou aquele defeito, né? Com esse ou aquela dificuldade, né? Nascer cego, por exemplo, era muito comum, né? Naquela época de Jesus já existiam vários cegos. Então, por que isso? Né? Eram aqueles que haviam feito mau uso, né? Olha aqui, ó, ele é muito claro, ó. Se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. O que Jesus está querendo dizer aqui? É melhor que a gente perca um desses membros do que a gente utilizar os dois olhos para vermos somente a maledicência, para vermos somente as coisas ruins. É melhor que nós sejamos surdos do que ouvirmos apenas os mexericos, apenas as fofocas, apenas coisas que não irão nos levar a lugar nenhum. É melhor que nós não tenhamos as duas mãos do que utilizarmos as nossas mãos para assassinar alguém, para cometer atos libidinosos, crimes. Então Jesus está nos alertando, né? E ao mesmo tempo está consolando aqueles que passam por uma situação como essa, porque esses já estão sendo perseguidos pela justiça, que Jesus vai falar no Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, né? Por quê? Porque esses já estão a caminho da regeneração. Esses já estão se redimindo perante os próprios homens, junto com os próprios homens aqui, no plano de expiações e provas, construindo um futuro melhor para si mesmos. Então, Jesus se refere à posteridade. Ele vai falar aqui, também nessa passagem, mesmo que de forma meio velada, ele vai falar sobre reencarnação. Ele vai falar sobre a sobrevivência da alma, sobre a perpetuidade da vida, que a vida nunca termina, né? Nós fomos criados uma única vez. Então nós podemos dizer, e eu já ouvi Divaldo Pereira Franco, né? Aliás, que Jesus o ampare, que Jesus o abençoe. Nós vimos a notícia aí na internet no começo dessa semana que ele haveria de se submeter a uma cirurgia de hérnia de disco agora na segunda-feira próxima passada, que tudo tenha corrido bem, que ele possa estar bem. Então, certa feita, numa palestra do Divaldo, acho que aqui no Congresso
espírita aqui de Goiânia mesmo. Eu ouvi o Divaldo falando que nós temos uma única vida, né? Aí as pessoas podem pensar assim, uai, mas e a reencarnação? Aí ele vai falar, nós temos uma única vida porque fomos criados uma única vez. Não seremos criados novamente. Agora, temos várias existências. Então, nós temos uma vida com várias existências. Ou seja, tudo isso são fases, são etapas de uma mesma vida, de uma mesma jornada. É como se nós trocássemos de roupa, né? Se eu for ali dentro, tirar esta camisa, colocar outra, eu não vou deixar de ser eu porque eu pus uma outra camisa. Eu continuarei sendo eu. Assim somos nós. Quando nós trocamos o nosso corpo, assumimos uma outra indumentária, seja ela qual for, nós não deixamos de ser quem éramos. Nós continuaremos sendo quem éramos, apesar de um certo esquecimento do passado, mas aquela carga, aquela bagagem, né? Assim como biologicamente nós carregamos a carga genética dos nossos antepassados, dos nossos pais, nós também carregamos a nossa carga genética espiritual. Ou seja, tudo aquilo que eu fui está aqui dentro de mim, faz parte da minha herança. Eu não vou deixar de ser quem eu fui porque eu reencarnei. Então, os escândalos que eu cometi lá atrás já estão aqui comigo. Eu vou ter que ir pagando essas promissórias, né, à medida do possível, né? Só que muitas vezes nós teremos condições mais difíceis para quitarmos. Muitas vezes as situações que nós estivermos inseridos são difíceis. E é aí que nós vamos ver o valor do espírito em lutar. Lutar contra as suas próprias limitações e vencer. E ser alguém. E construir um futuro melhor. Então Jesus também se referia a esses. Ele chama esses de pequeninos, né? Aqueles que querem aprender, aqueles que querem melhorar-se, aqueles que querem se redimir. Jesus vai alentar esses espíritos dizendo que aqueles que se permanecessem mansos, humildes, pacíficos, eles vão herdar os céus, eles vão herdar a terra, porque são mansos por natureza. Já abandonaram de si a maldade, já se enojaram da maldade, aquilo já não os alimenta mais. Eles têm asco de permanecerem jungidos ainda àquela situação. E quando nós mencionamos essa expressão asco, nós nos lembramos do início lá do livro Libertação, de André Luiz, em que Matilde, conversando com Gúbio, um instrutor espiritual do livro Libertação, né, na esperança de socorrer o seu filho Gregório, que havia sido um papa na Terra, né, e hoje ele era um líder das falanges trevosas, Matilde se aproxima de Gúbio bem no início do livro e pede o auxílio de Gúbio para que eles pudessem resgatar aquela alma tão querida ao seu coração. E ela vai dizer a Gúbio o seguinte, eu não vou me lembrar dos termos exatos aqui, eu já li esse livro faz muito tempo, mas ela diz mais ou menos assim para ele, sinto que o seu coração já se enoja, né? Ou ele já tem asco da maldade. Ele havia cometido tantos atos, ele havia perseguido tantos espíritos sofredores, se arrojando num servidor da justiça divina, né? Ele judiou de muitos espíritos lá no umbral pesado, e agora ele começava a se enojar daquela situação. E é assim, né? Nós dizíamos dias atrás aí que o melhor lugar para quem está caindo é o fundo do poço. Porque do fundo do poço ele não pode cair mais. Ele só tem um caminho, subir. É o único caminho que restou para ele. Ele já está onde ele queria chegar. Então, esse é o caso de Gregório lá no livro Libertação, de André Luiz, né? Então, onde nós vamos ver que Gúbio e Matilde vão trabalhar juntos no resgate desse espírito Gregório,
que já começava a se enojar. Por quê? O mal enoja as almas, enoja os espíritos, porque nós não somos filhos da maldade. Deus não criou maldade, né? Nós jamais vamos nos cansar de falar isso. Porque tem pessoas por aí que acham que Deus cria o bem e o mal. O mal também é criação de Deus. Não é. O mal é criação nossa, dos humanos, infelizmente. Quando isso foi criado? Quando nós resolvemos agir por conta própria, e isso está simbolizado lá na perda do paraíso, lá em Gênesis. Naquele momento lá, quando nós decidimos agir por conta própria, ali é quando o ser começa a adquirir livre-arbítrio. Aí ele acha que ele pode andar sem a proteção paterna, né? Sabe, criança quando está começando a andar, né? Quem é pai ou avô, como eu, né? Vai saber disso. A gente fica ali atrás, né? Do filho ou do netinho que está começando a dar os primeiros passos para que ele não caia. Medo dele cair. Aí, quando ele começa a ter uma confiança, ele vira para você e faz assim, né? Vai para lá, deixa eu ir, né? Então, isso aconteceu conosco. Nós achávamos que poderíamos ir sem a proteção do Pai, sem o instinto. O instinto é Deus agindo por nós. Ou melhor, Deus agindo em nós. Aí nós achamos que poderíamos ser autossuficientes. Não, eu não preciso do Senhor. Agora eu vou sozinho. Eu dou conta. Agora eu vou. Ali nós criamos a maldade. Ali nós criamos o mal. Alguns irmãos católicos vão chamar isso de pecado original. Vão falar que isso é o pecado original, né? É quando nós nos desviamos, tá? Então, quando isso acontece, vai chegar um ponto que nós vamos tomar asco daquilo, nós vamos enjoar daquilo, certo? Nós cometeremos tantos escândalos, tantos desatinos, conforme Jesus alerta aqui. Muitas vezes nós vamos ressurgir na face da terra, faltando um membro, né? Meio abobalhados. Por quê? Porque fizemos mau uso desses dons, desses instrumentos. E isso aí não é castigo que é imposto a Deus, a nós, não. Somos nós que pedimos. Quando esse asco chega em nós, certo? Quando esse tédio bate dentro de nós, porque o mal cansa. Você pode se comprazer com aquela situação por um determinado tempo. Só que vai chegar um dia que você vai olhar para aquilo e vai tomar um nojo daquilo, certo? E com o bem isso não acontece. O bem é algo surpreendente, que quanto mais você realiza ele, quanto mais você, né, infla aquilo ou produz mais aquilo, mais você quer. Mais aquilo vai te fazer melhor, vai te fazer completo, certo? Porque só o amor, só a bondade, né? Só a beneficência é capaz de criar isso dentro da alma, dentro do ser. Então Jesus nos alerta falando, olha, é melhor que você não tenha os dois olhos ou não tenha as duas mãos, mas seja uma pessoa boa, né? Naquela outra passagem, né, de Bartimeu, o cego, né, o cego de Jericó, sentado lá na beira do caminho, Jesus estava se aproximando de Jericó, né, e aí ele ouve aquela multidão, né, aquele barulho todo, aí ele pergunta para alguém, o que é isso? Né? Aí alguém fala para ele que é Jesus que estava se aproximando, aí ele grita, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí as pessoas vão e falam para ele, fica quieto, o que é isso? Deixa ele já passou. Aí ele grita mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para, volta-se e pede que lhe levassem ele. Alguém chega perto dele e diz assim a ele, tem de bom ânimo, ele está te chamando.
Aí levam ele, porque ele era cego. Jesus então pergunta para ele: que queres que te faça? Aí ele vai dizer isso: Senhor, que eu veja. Então, Jesus abriu os olhos físicos ou os olhos espirituais daquela alma? Jesus abriu os dois, não é? Porque Jesus o cura e a fé dele abriu os olhos espirituais daquela alma que já havia se cansado, que já havia purgado todos os seus escândalos, todos os seus maus procederes em existências passadas. E interessante que na passagem vai contar que ele acompanha Jesus, que ele continua caminhando junto com Jesus. Ele seguiu a multidão, ele foi embora com Jesus, né? E será que se o Senhor nos beneficiasse, nós também seguiríamos adiante? Nós realmente mudaríamos as nossas vidas, nos reformaríamos ou continuaríamos sendo aquilo que sempre fomos? É aquela outra passagem dos 10 leprosos que Jesus cura, apenas um volta e agradece Jesus pela bênção que ele recebeu. Talvez aquele que tenha retornado foi o único que realmente foi curado, porque os outros queriam a cura para continuarem as suas vidas de escândalos, para continuarem caindo nos erros. Talvez eles não tenham sido curados definitivamente, talvez aquele mal que os assolava tenha retornado como remédio purificador. Porque muitas vezes aquilo que nós sofremos é o necessário para a nossa cura, é o remédio que nós necessitávamos. Então, para encerrarmos as nossas reflexões no dia de hoje, nós trouxemos aqui, nesta manhã, o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Aqui tem uma mensagem dele referente a esta passagem que nós estávamos analisando. É no capítulo 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Reencarnação. E aqui ele traz um trecho dessa passagem, nós vamos ler aqui novamente e vamos ver a análise que Emmanuel faz. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, olha só o que Emmanuel vai dizer, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei, e os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual, edificante de alma endurecida e coração político. O que Emmanuel quis dizer aqui nesse trecho aqui? Que os verdadeiros cristãos só conhecem uma morte, que é a morte espiritual, que é aquele que apaga propositadamente a luz interior que tem dentro de si e se afasta de Deus. Porque a morte física nós sabemos que não existe. O cristão verdadeiro já sabe disso, ele acredita na vida eterna. Ele sabe que existe uma outra vida, que a vida vai continuar. Nós sabemos disso. Então vamos lá. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, porque a vida nunca para, não é? Dentro
da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, aquilo que a gente estava falando, né? Dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Emmanuel. Então, era aquilo que nós estávamos falando, né? Aqueles que compreendem, aqueles que aceitam as dores pelas quais eles passam, eles veem isso como elementos purificadores, né? Porque senão nós seremos entregues a esse fogo eterno que Jesus se refere, né? Que são o fogo purificador, né? O fogo é aquele que dá, né, o formato ao metal, né, ao aço, né? O aço é uma coisa muito forte, muito dura, resistente. Então, para que nós nos tornemos resistentes um dia, nós teremos que passar por esse fogo purificador, né? Nós teremos que passar por várias dificuldades, por vários cadinhos purificadores até nos transformarmos. E aqueles que aceitam mais rapidamente, assim como aquele cego, né, que pede a cura a Jesus, Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? E ele fala para Jesus: que eu veja, Senhor, com olhos espirituais, que eu veja com a minha alma, que eu veja a verdadeira vida. E não apenas que os meus olhos físicos voltem a se abrirem para que eu continue pecando, para que eu continue inserido nos escândalos. Porque senão nós retornaremos, haveremos de retornar ao palco da vida em situações talvez ainda mais difíceis. Então, esta era a nossa mensagem na manhã de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo, primeiramente, a todos os companheiros, a todas as companheiras que sempre estão conosco, todas as manhãs, de segunda a sexta, nesse culto online, né, idealizados, para que nós possamos ter, né, mais serenidade, mais compreensão, mais paz, durante esse período que nós estamos vivendo. Aqui nós abraçamos já as pessoas que estão aqui na sala. Valmira Maria Pereira, nossa irmã, nossa companheira aqui da Casa de Gúbio, seu marido Essimar Luiz Pereira, nossa irmã lá do Matilde, né? Do Centro Espírita Irmã Matilde Fernandinha. Meu irmão, é porque tem pessoas que parece que sente prazer em fazer maldade com outras pessoas e nunca cansa? É porque ainda talvez, Fernandinha, não chegaram no fundo do poço. É porque talvez o mal ainda não tenha causado asco a elas, mas chegará o dia em que isso as cansará e que isso as enojará. Elas sentirão nojo de si mesmas, né? Como Gregório, lá no livro Libertação. Quando a gente pega o livro e lê, a gente vê que aquela alma, de tanto cometer desatinos, né, de tanto cometer maldades, chegou a um ponto que ele tinha asco dele mesmo, né? Sabe aquela situação que tem dia que você não quer ficar nem perto de você mesmo? Que você não aguenta nem ouvir a sua própria voz? Vocês já passaram por experiências nesse sentido? Que tem dia que parece que você queria desaparecer, né? Pois é, são dias em que a gente se cansa, que a gente vê que é necessário uma mudança, né?
Então é por isso. Porque desde que conheço essa pessoa, ela é assim. Tem gente que demora. Tem irmãos que vão demorar a acordar, né? Lá no livro Os Mensageiros, o segundo livro da coleção Nosso Lar, André Luiz vai visitar lá a mansão lá do mundo espiritual, um castelo, lá do Alfredo e da Ismália, né? Então, André Luiz está ao lado de Aniceto, o instrutor daquele livro. E Alfredo vai mostrar para André um lugar que o André ficou muito penalizado. Existiam quase que 400 espíritos num estado de sono profundo. Inclusive, o título do capítulo é Os que Dormem. Então, quem tiver o livro Os Mensageiros, vai lá, tá? Eu não lembro agora, eu não sei se é capítulo 22, qual que é o número do capítulo, eu sei que é mais do meio para o fim do livro. Vocês vão ver lá, Os que Dormem. Vocês vão ver a situação daquelas almas que se auto-infligem, né? Como culpa consciencial, né? Um sono quase que eterno. Eles vão dormir por vários tempos, por vários séculos, até que um dia eles acordam. E muitos ali, quando acordam, saem correndo. Eles não acordam bem, não. Eles acordam e saem correndo daquele lugar. É um galpão gigantesco que existe lá, onde, se não me falha a memória, cabem 400 leitos, 400 macas. E em cada uma delas há um espírito de homem e de mulher, dormindo profundamente, né? Então, são aqueles que não aproveitaram as suas oportunidades na vida, são aqueles que se perderam pelos caminhos do escândalo, né? Então, minha irmã, tem uns que vão demorar mais para acordar, tem uns que ainda vão passar muito por esse fogo purificador, vão ressurgir na face da terra meio abobalhados, faltando um ou outro membro, né? Já trazendo aquela deformação espiritual, e aquilo passa para o corpo físico, né? Porque são espíritos que estão nessa situação, né? Então é isso, minha irmã, tá? Rogo ao Pai Maior que essa pessoa acorde, assim como o Bartimeu, né? Pede para Jesus, Senhor, que eu veja, que essas pessoas também possam ver realmente com olhos espirituais, tá? Então é isso aí. Eu agradeço a todos, desejo a todos uma ótima quarta-feira. Muito obrigado pela caridade que vocês sempre têm conosco. As vibrações de vocês é o nosso alimento que nos permite continuar nesse projeto, né, que nós esperamos poder seguir adiante, né? Mesmo com outros companheiros, com outras companheiras, mesmo que nós não estejamos aqui, né, talvez à frente desse projeto, mas que outros possam continuar, porque esse é um trabalho, né, um trabalho do Cristo, dentro dessa mídia que nós temos, e que Chico teve a visão, né, lá em meados dos anos 80, que isso iria acontecer, e já está acontecendo. Então, eu que sou grato, tá, a todos vocês, viu, minha irmã Valmira? Eu que agradeço vocês, tá? Vocês não têm nada que agradecer a mim. Eu sou apenas uma enxada enferrujada, que a espiritualidade utiliza por não ter uma outra enxada melhor. O dia que aparecer a enxada melhor, eles vão deixar essa enxada enferrujada de lado, tá? Porque é assim que tem que ser. Então, nós vamos fazer a nossa oração, vamos pedir pela fluidificação da água e rogar a Jesus que possa amparar, que possa abençoar a todos vocês, os seus lares, os seus caminhos, as suas vidas. Senhor Jesus, conceda-nos a serenidade, conceda-nos, Senhor, o discernimento, e que nós, assim como aquele cego de Jericó, nós possamos ver, Senhor, nós possamos ver os nossos erros, ver os nossos defeitos e nos corrigirmos. Conceda-nos, Senhor Jesus, o esclarecimento, a razão, o discernimento, para que nós possamos caminhar pelo caminho da paz, da fraternidade, da justiça, do amor. Por misericórdia, Senhor, nós vos pedimos, afastai-nos de todos os caminhos do mal,
de todos os escândalos, de todos os adultérios, Senhor. Dai-nos forças para resistirmos às nossas más tendências. Peço, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando nesse instante. Peço, Senhor, pelos hospitais, pelos presídios, orfanatos, asilos, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos aqueles que sofrem. Peço, Senhor, pela água aqui presente, que ela se transforme em remédio, em bálsamo, para todos aqueles que dessas águas fizerem uso. Graças vos damos por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, e até amanhã, se Deus assim me permitir. Chegou aqui, né? Chegou aqui o nosso irmão Vanildo. Paz no seu coração, meu irmão, que Jesus te abençoe, tá? Que o Senhor esteja contigo nas suas atividades, né? De semeador, né? É isso mesmo, tá? O semeador é aquele que semeia e muitas vezes ele não verá a semente dele germinar. A missão dele é semear, é espalhar, né? Assim como Paulo, né? Paulo semeou o evangelho do Senhor, né? Criou pequeninos núcleos que um dia se transformariam em igrejas, em agrupamentos maiores. Mas o trabalho de Paulo foi passar semeando. Né? Que Jesus te abençoe também, minha irmã Maria José. Tá? Um beijão no coração de todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir, tá? Se a tia Nete não nos deixar na mão de novo, tá? A gente tem que aprender com ela também, né? Nós somos limitados e dependentes dessa tecnologia que nós temos aí, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, pessoal.